Boa tarde, povo. Vamos continuar o estudo do cone. Vimos no vídeo anterior que o volume do cone era 1/3 do volume do cilindro correspondente, não é? O cilindro que tem esta base. Portanto, o cone tem 1/3 do volume do cilindro correspondente e a altura do cone é igual à altura do cilindro. Portanto, o volume do cone era 1/3 da base, πr ao quadrado, vezes a altura, sendo que r era a medida do raio da base. Bom, quanto à área lateral do cone, temos a parte de baixo, que é πr ao quadrado, a área da base, e depois a área lateral, o que se fazia era cortar isto aqui, desenrolar, e ficávamos com uma coisa assim. Aqui 2πr, portanto 2πr, e o raio desta circunferência aqui é a geratriz G. Ou seja, ampliando isto aqui para uma circunferência completa, vocês podem pensar neste pedaço aqui, por uma regra do 3, não é? Isto aqui é 2πg, isto que aqui está é 2πg, o círculo, esta circunferência que aqui está, tem de comprimento 2π vezes o raio, portanto 2πg, e este pedacinho aqui, que é o comprimento deste aqui, é 2πr. Então a regra é 2πr está para 2πr, este tamanho aqui, está para o tamanho todo, 2πg, tal como a área que aqui está, ou seja, a área lateral, está para a área toda, que é πr ao quadrado, neste caso πg ao quadrado, uma vez que o raio aqui é g. E depois, por simplificações, não é? Este 2 corta com este 2, tem que cortar este com este g corta com este g quadrado, este π corta com este π, e ficamos com πrg, cortou tudo, portanto, a área lateral é igual a πrg. E, portanto, a área total vai ser a área lateral mais a área da base. A área total da pirâmide é, então, πrg mais πr2. Isto é, pessoas como eu, que não têm capacidade para decorar nenhuma fórmula, ou pouquíssimas fórmulas, têm aqui uma maneira de chegar do que sabem da geometria fundamental. Isto foi praticamente a utilização de raciocínio lógico e aquilo que já sabíamos da geometria fundamental com esta dedução interessante, pensando um bocadinho. Ora, isto foi o resumo da aula do vídeo anterior. Agora vamos para o tronco do cone, ou seja, vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o prisma, não com a pirâmide. Tronco do cone, vamos chegar aqui e vamos cortar por aqui. Vamos cortar o cone e vamos ficar novamente com dois cones. O cone cortado e o cone original. Vamos fazer o corte por um plano paralelo à base, porque senão isto fica difícil de deduzir. Mas este plano que contém a base é paralelo ao plano que fizemos o corte aqui. Portanto, são dois planos paralelos. Um corta na base e o outro... Portanto, um dá origem à base e o outro corta aqui paralelo. Portanto, há aqui uma altura constante
entre estes dois planos. Perfeito. Então, quais são os dados com que vamos trabalhar neste problema do tronco do cone? Bom, logicamente vamos trabalhar com os dois raios. Vamos ter o raio da base, isto está aqui na página 208. Vamos então trabalhar com o raio R grande, que é o raio da base. Vamos chamar-lhe R grande. Vamos trabalhar aqui com o raio do corte, que vamos chamar R pequeno, Rzinho. E vamos trabalhar com as duas alturas. Está famoso, mas vamos aceitar aqui esta altura e vamos chamar H. Hzinho e Hzão também. Hzinho e Hzão. Hzinho e Hzão. Ou H e H1. Ou H e agora H1. Está aqui na página 209. Os autores trabalham com H e H1. H1. Portanto, H mais H1 igual a Hzão. Hzão igual a H mais H1. Se quisermos utilizar Hzão e Hzinho. Então, Hzinho à altura do tronco Isto é um bocado torto. Está uma mica torto. Para dar aqui uma melhorada. Dá para dar aqui uma melhorada. Para dar ideia de paralelismo. Este corte aqui, que gera o tronco da pirâmide, é paralelo. Quanto a esta pirâmide que eu estava aqui a desenhar a verde, ela não existe. Ela é a continuação da pirâmide original, mas desapareceu porque foi cortada. Bom, estes elementos do tronco da pirâmide, elementos de classificação. Base maior do tronco, base menor do tronco, altura do tronco, H, e geratriz do tronco. Portanto, a geratriz do tronco agora é este pedacinho aqui só. G. São os elementos classificatórios do tronco. Coisas que podemos dizer sobre o tronco. As áreas. A área de cima e a área de baixo são, respectivamente, portanto, a área da base grande, da base maior, é π Rzão ao quadrado, e a área da base menor é π Rzinho ao quadrado. Portanto, esta área mais esta área vão contribuir para a área total. E agora, esta área que aqui está. Quanto é que é esta área que aqui está? Para deduzir a área lateral, o ideal seria utilizar a fórmula que dá a área da pirâmide completa menos a fórmula que dá a área da pirâmide mais pequena. Então, tem as Gs, não é? G, tem as duas, a G grande e a G pequena. E, portanto, fazer a área lateral como a área da Gzão e a área da Gzinho. Aqui no boneco chamaram G a isto e chamaram a geratriz da pirâmide toda, chamaram G2, e a geratriz da mais pequenina chamaram G1. G1 a geratriz do que falta, G a geratriz do tronco e G2 a geratriz da pirâmide toda. Então, a área do tronco é a área da grandona, portanto, π G2
π, πRG2, πRG2, que daria isto tudo, menos πRG1. Né? A área lateral da toda, menos a área lateral do pequenino, da área lateral do tronco. Porque esta área lateral mais esta área lateral é igual à área lateral total. Então, isto daria uma fórmula para a área. Daria uma fórmula para a área lateral. E se vocês quiserem escrever o G2 como sendo... O G2 é G mais G1. Portanto, ficaria a área lateral igual a πr. πr pode ser colocado em evidência. G2 menos G1. E depois substituir G2 por G mais G1. G mais G1. Alguém se enganou aqui. É mais. Não, é menos, está correto. Menos G1. Portanto, G2... Alguém se enganou aqui. Alguém se enganou aqui. Pois, é que está aqui um erro. Aqui a área lateral da maior é o πrzão. πrzão. E, portanto, não dá para colocar em evidência. Não dá para colocar em evidência. Só dá para colocar em evidência o π, que é o único elemento. Portanto, Rzão G2 menos Rzinho G1. E se quiserem converter tudo para... Se não souberem, por exemplo, o G2, mas se souberem o G1 e o G, conhecem o G2. Isto pode-se ainda simplificar e, por semelhança, uma vez que esta pirâmide de cima é semelhante à pirâmide de baixo, os elementos de semelhança, já vamos ver esses elementos de semelhança, permitem então escrever que a área lateral é igual a π G R mais R. π G Rzão mais Rzinho. Meio masoquista vontade de sofrer de decorar esta fórmula, mas esta deduz por semelhança da pirâmide grande com a pirâmide mais pequena. Vamos ver aqui a seguir. É já a seguir. Como é que se chega a esta fórmula aqui? De qualquer forma, do ponto de vista do raciocínio, eu meto aqui a confusão. A área lateral é a área lateral da pirâmide maior, que tem aqui Rzão, como raio. Portanto, πRzão G2 menos o que desapareceu, que tem Rzinho como base. Portanto, πRzinho G1. Colocando em evidência o π, Rzão G2 menos Rzinho G1. Pode-se deduzir por semelhança que a área lateral é πg, G, este pedaço aqui, Rzão mais Rzinho. Certo. Bom, volume. O volume não tem nada que saber. O volume é simplesmente o volume da maior menos o volume da menor. Então, o volume do tronco é igual a 1/3 de πrzão ao quadrado vezes a altura, hzão, menos 1/3 de πrzinho ao quadrado vezes h1. Por simplificação, manipulando aqui, não é? Hzão pode ser substituído por h
mais H1, substituir o Hzão e, por semelhança, creio eu também, utilizando, chegamos a uma fórmula que é, quem quiser decorar, para o volume do tronco igual a π H sobre 3 vezes Rzão ao quadrado mais R vezes R, Rzinho vezes Rzão, mais Rzinho ao quadrado. Depois de substituir e utilizar provavelmente semelhança, não tive a deduzir a fórmula, o volume total do cone é então πh sobre 3, r quadrado mais rr mais r ao quadrado, mas para quem não quer decorar, ou quem tem mais dificuldade em decorar, ou quem realmente prefere utilizar a dedução, é a lógica que impera aqui. É o volume da maior menos o volume do que foi removido. E fazendo esta conta, não tem necessidade de cair nesta fórmula. Se a fórmula for fornecida, tanto melhor. Se tiverem um livro, se tiverem acesso à internet, vão à fórmula e veem a fórmula e utilizam a fórmula. Então, cones semelhantes. Estes dois cones são cones semelhantes. Estes dois cones são cones semelhantes. Então, quais são os elementos de semelhança? Estão a ver, Rzinho está para Rzão, Rzinho está para Rzão, Rzinho está para Rzão, tal como Hzinho, não, H1 está para H. É isso? Ou é o contrário? Hzinho está para Hzão, Hzinho está para Hzão, Rzinho está para... As pirâmides são semelhantes a esta pequenina aqui e esta grandona, não é? Já disse alguma coisa errada. Já disse alguma coisa errada. Rzinho está para Rzão, tal como H1 está para isto tudo, não é? H1 mais H. Ou seja, Hzão. Se quiserem escrever, isto seria Hzão. Isto. Rzinho está para Rzão, tal como o H, este Hzinho, a altura desta pirâmide mais pequena, está para... Porque o que são semelhantes são esta grandona com esta pequenina. O tronco não entra aqui nesta guerra. Mais coisas semelhantes. As geratrizes. Então, tal como a geratriz G1 está para G2. Ou seja, G mais G1. Eu vou preferir escrever aqui por baixo. O Hzão, que é H1 mais H. E nas geratrizes G1 mais G. Portanto, as medidas do unidimensionais estão umas para as outras. O Rzinho está para o Rzão, na pirâmide mais pequena para a maior, assim como a altura da mais pequena está para a altura da maior, assim como a geratriz da mais pequena está para a geratriz da maior. Exemplo 5. Exemplo 5, para fechar. Tem aqui algo. Não está famoso este vídeo, meio enrolado, mas o trabalho é vosso, sobretudo. Vocês têm que fazer exercícios e virarem-se com o vídeo. Isto é curtinho também. Foram 1, 2, 3, 4, 5 páginas e depois aqui um monte de exercícios, sobretudo na lista. Deu exercícios bastante interessantes e eu coloquei vários exercícios daqui de cone na lista número 3. Então, exemplo. Calculemos a área lateral, a área total e o volume de um tronco de cone reto cuja geratriz mede 10 cm e os raios das bases medem 8 e 2, respectivamente.
Então, raio da base, 8. Geratriz, 10. Raio da base menor, 2. Determine... meio torto. Estás torto, rapaz. Está meio torto. Meio é favor. 2. Rzinho. Elementos. Temos então Rzinho igual a 2, Rzão igual a 8, G igual a 10, falta-nos o H. Precisamos saber a altura deste objeto. Vamos precisar nas fórmulas da altura desta criatura. H. Como é que vamos determinar H? Vamos, evidentemente, baixar aqui uma paralela. Temos aqui um triângulo retângulo. E neste triângulo retângulo, se aqui era 8, isto aqui é 2. Portanto, isto aqui vai ser 6. Então, temos este cateto com 6, a hipotenusa com 10 e desconhecemos a altura. O que é que sabemos então? Sabemos que, pelo teorema de Pitágoras, 10 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ou seja, 100 igual a h ao quadrado mais 36, passa para o lado de lá, h ao quadrado igual a 100 menos 36, h ao quadrado igual a 64, ou seja, h igual a raiz de 64, ou seja, 8. Então quer dizer que h é 8. Então se já temos também o h, temos as fórmulas, podemos dizer quanto é que vale a área da base grande. Se quiséssemos deduzir, na verdade a dedução era aqui, a área da base grande, imaginando com fórmulas, sem fórmulas. Com fórmulas, a área lateral é igual à área da base grande, portanto, π Rzão ao quadrado, mais a área de cima, π Rzinho ao quadrado, mais a área lateral. E a área lateral é, pela fórmula, πg Rzão mais Rzinho. πg, portanto, π vezes 10, Rzão mais Rzinho. Ou seja, 64π, 4π, π vezes 10 dá 10π, 10π vezes 10 dá 100π, ou seja, 64, 68, 168π. Centímetros quadrados, não é? Creio que é centímetros, que a pirâmide é centímetros quadrados. Eu tenho reparado já que eu, em geral, não trabalho adimensional. Nós matemáticos temos muito o hábito de ser adimensionais. Quem tem uma fixação por dimensões são normalmente gente das matemáticas, da física, da química. Toda essa gente é que tem, e com razão, são eles que têm razão. Quase sempre as grandezas têm dimensão, mas em matemática é o contrário. Quase sempre as grandezas são adimensionais. Não têm dimensão para nós, matemáticos. Então, volume. O volume também tem a sua fórmula. O volume total é πh, π vezes 8, sobre 3, vezes Rzão ao quadrado, mais Rzão, Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 64 mais 16, 80. 84. Portanto, será π vezes 8 vezes 84 sobre 3. 8 vezes 84. 8 vezes 84. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 8, 64, 67. 672 sobre 3, π. Dá para dividir por 3. 6 e 2, 8. 8 e 7, 15. Dá. Dividindo por 3 em cima, dá 224, não é?
224 π. Então, o volume será 224 π centímetros cúbicos. Isto foi recorrendo às fórmulas. Agora, imaginando que vocês não têm as fórmulas. A área da base. A área da base é πr ao quadrado. Portanto, π vezes 8 ao quadrado. A área da base mais pequena é igual a π vezes 2 ao quadrado. Portanto, temos com a área de baixo e a área de cima. E agora? Agora temos as diferenças. A área lateral vai ser a diferença entre a área lateral da pirâmide toda, que era πg πgr2, não é? πgr2, aquela dedução fazendo o corte, πgr, aliás, πgr, sempre preciso saber alguma fórmula, portanto, π, g, r, menos, agora temos que vir aqui e prolongar isto, temos que ir aqui e prolongar isto, utilizamos a semelhança para determinar este, g está para 10, assim como este, ok, g é isto tudo, está para isto, assim como isto está para isto. Este todo, G, está para o raio. Vamos tirar aqui o 6 que não conta, o 2 também não interessa. Isto já fez o que tinha que fazer. H é 8. Isto aqui também é 8. Agora, G está para G está para este. Alguma coisa que podemos utilizar. Eu não queria passar pelo teorema de Pitágoras novamente. O meu problema está na determinação do Gzão. Isto é uma ideia que temos que passar pelo... Vamos chamar isto X. Como fazem aqui no exercício do livro. Chamar isto X. Esta distância aqui. Então, X está, por exemplo, para 8 mais X. Tal como 2 está para 8. Ok, pode ser. Então, vamos utilizar as alturas. Esta altura da pirâmide toda a altura da pirâmide maior está para a altura da pirâmide mais pequena. Portanto, 8 mais x está para x, tal como o raio da pirâmide maior está para o raio da pirâmide mais pequena. Este vezes este vezes este. Então fica 2, 8 mais x, igual a 8x. Ou seja, 16 mais 2x igual a 8x. Passo este para este lado. 16 igual a 8x menos 2x. Ou seja, 16 igual a 14x. Desculpa, 14x. 16 igual a 6x. Ou seja, x igual a 16 sobre 6, isto é 8 terços. Então quer dizer que esta alturazinha é 8 terços. 8 terços.
Ok, então se a alturazinha é 8 terços, pelo teorema de Pitágoras, vamos tirar este gzinho aqui. Tiramos este gzinho pelo teorema de Pitágoras. Então, gzinho aqui, que era que chamaram G1, não é? G1 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 8 terços ao quadrado. Ou seja, G1 ao quadrado é igual a 4 mais 64 nonos. 9 vezes 4 são 36. G1 ao quadrado é igual a 100 nonos. É 9 vezes 4, 36. Multiplico aqui por 9. 36 mais 64 dá 100. 100 sobre 9. Portanto, G1 é igual a raiz de 100 sobre 9. Raiz de 100 sobre raiz de 9. Ou seja, 10 terços. Então quer dizer que isto aqui mede 10 terços. E agora sim, temos o Gzão. Não é? A geratriz do grande é 10 mais 10 terços, ou seja, 40 terços. Então este G é 40 terços. Façam esta conta aqui. 10 Gzão é igual a 10 mais 10 terços, ou seja, Gzão 30 terços mais 10 terços. Tornei frações semelhantes, multipliquei aqui por, que era sobre 1, multipliquei por 3, mantém-se tudo igual, ou seja, 40 terços. Então isto é 40 terços. Menos a área lateral da pequenina, que é π, Gzinho, portanto 10 terços, vezes Rzinho, que é 2. Aqui dá 80, 8 vezes 4, 32, 320 π sobre 3, menos 20 π sobre 3, ou seja, 300 π sobre 3, ou seja, 100 π. Alguém se enganou aqui. Alguém se enganou aqui. Ah, sim. Isto é a área lateral. 100 π. Então a área total é igual a 64 π mais 4 π mais 100 π. Portanto, 64 π da base maior, mais 4 π da base menor, mais 100 π da lateral, ou seja, 168 π. Que é o mesmo valor que deu... O que é que eu fiz aqui? É muito mais difícil do que o professor fez, mas aqui vocês não precisam decorar quase nada. Não precisamos estar a decorar aquelas fórmulas difíceis. E com um bocadinho de sorte, este exercício deu bastante trabalho, mas com um bocadinho de sorte nós tínhamos mais dados do exercício e não precisávamos de utilizar tantas vezes o teorema de Pitágoras e tanta dificuldade para calcular quer o Hzinho, quer o Gzinho, para determinar depois o Gzão, que é a soma do Gzinho com o G do tronco. Quanto ao volume, o volume agora está muito fácil, com os dados que ali estão, porque é 1/3 de πr ao cubo, sempre. 1/3 de π... 1/3 πr ao cubo, isso é 4/3 πr ao cubo, é o volume da circunferência. É 1/3 do volume do cilindro correspondente, portanto, o volume vai ser 1/3 do volume da pirâmide toda, π r ao quadrado, vezes h, e o h é 8 mais 8 terços, portanto o Hzão é 8 mais 8 terços, 3 vezes 8, 24, dá 32 terços, o Hzão, então, vezes 32 terços, menos 1/3 de π
Rzinho ao quadrado vezes a alturazinha, que é 8 terços. Fazemos aqui as contas. Aqui 3 vezes 3 dá 9. Em cima, 64 vezes 32. 64 vezes 32. Sei lá quanto é que é. 64 vezes 32. 8, 12, 12, 18 e 1, 19. 18 e 1, 19. 8, 4, 200, 8, 4, 0, 2. 2048. Menos 4 vezes 8, 32. Será que há quem se enganou aqui? Provavelmente eu. 4 vezes 8, 32 sobre 3. Está aqui um pi. Menos 32 pi sobre 3. Sobre 9, aliás. E isto é igual a 2016 sobre 9 pi. 2016 a dividir por 9 dá inteiro. Dá uma divisão inteira. Curioso. E dá exatamente o mesmo valor das fórmulas. Vamos lá então ver. 2016 dividir por 9, 20 dá 2, 18, 2, 1, 2, 18, 3, 6, 4, 0. Então, 224 pi centímetros cúbicos. Está certo. Bom, lamento aqui as enrolações. Lamento as enrolações na resolução do exercício. Mas a ideia era essa. Fazer de duas formas diferentes. Na primeira forma, utilizar as fórmulas. Sempre mais rápido. E na segunda maneira de resolver, tentar deduzir, utilizando os conhecimentos intuitivos que temos, que são que o volume do córneo é 1/3 do volume do cilindro correspondente, e o cilindro é sempre base vezes a altura, e da área lateral utilizar aquela regra de 3. Fiquem bem, amanhã esfera e depois complementos da esfera, elementos da esfera, e fechamos a geometria tridimensional.